Olá, olá! Já começou aqui o nosso Jornal da Difusora, primeira edição. Hoje aqui na bancada, Eduardo Ericeira, Geisel Marques e o nosso John Cotrim. Vamos juntos até as 2h15 da tarde com muita informação para você que nos dá o carinho da sua audiência, viu? Um prazer ter você com a gente aqui. É um prazer estar aí, saber que você está aí do outro lado, no Maranhão inteiro de audiência aqui no Jornal da Difusora, tá bom? Está reunida a maior rede de comunicação do estado e você confere os destaques desta segunda-feira. Imperatriz faz mutirão de vacinação do Carnaval, a gente vai mostrar. Prefeitura de Barreirinhas cancela festas. Bira do Pindaré confirma a filiação de Brandão e Márcio do PSB. Roberto Rocha confirma que sua candidatura ao governo do estado não está confirmada. A redundância foi proposital, viu? Edivaldo retoma a agenda de pré-campanha. Você vai ver agora no Jornal da Difusora e começam a vencer aí os prazos da Justiça Eleitoral, inclusive nessa quinta-feira, o prazo importante de janela partidária. Agora, no Jornal da Difusora, primeira edição. Bom saber que você está com a gente, nosso time está aqui montado, pronto, é o bloquinho de política da Difusora, é o Jornal da Difusora, primeira edição, as notícias dos bastidores do poder, as notícias dos corredores do poder, dos bastidores da política, agora para você que nos acompanha, hein? E a gente começa o programa falando dos prazos das eleições de 2022. No sábado já começou aí o prazo para propaganda partidária. E essa semana, na quinta-feira, tem um prazo importante, que é da janela partidária. Mas você sabe o que isso significa? Confira na reportagem de Ciro Mineiro. Os prazos que passa a valer a partir da próxima quinta-feira é o que estabelece a janela partidária. Durante 30 dias, políticos terão a possibilidade de fazer a mudança de partido. A janela partidária se abre agora no dia 3 de março, que é exatamente o momento em que alguns detentores de mandatos proporcionais, e aí nesse caso só servirá para deputados estaduais, federais e distritais, para que eles possam migrar, fazer a migração partidária. É um prazo de 30 dias, que vai do dia 3 de março até o dia 1º de abril. A janela partidária ocorre a cada 2 anos, sempre 6 meses antes das eleições. Vamos lembrar que existem outras possibilidades também de migração partidária sem perda de mandato. Por exemplo, a gente pode citar a questão do novo partido. Toda vez que se forma um novo partido, aqueles parlamentares podem optar por ir compor esse partido sem a punição da perda do mandato. Outro prazo que já iniciou é o da propaganda partidária, que passou a ser veiculada nas emissoras de rádio e televisão desde o último sábado. A propaganda partidária é diferente da propaganda eleitoral, que obrigatoriamente é transmitida mais próximo das eleições. Tem um detalhe interessante, que a propaganda eleitoral ela acontece a cada 2 anos em todas as eleições. A propaganda partidária não, ela se dá anualmente. Então, a partir de agora, já temos o start e todos os anos os partidos políticos terão essa possibilidade de expor e agregar pessoas a comporem o seu quadro. O primeiro turno das eleições está marcado para acontecer no dia 2 de outubro. É nesse dia que os eleitores irão às urnas para votar nos deputados estaduais, deputados federais, senadores e também no presidente da República. O ministro Edson Fachin, que recentemente assumiu a presidência do TSE, enfatizou durante entrevista coletiva que no decorrer desse ano a Justiça Eleitoral reagirá com veemência, principalmente contra as notícias falsas, as chamadas fake news. Nós vamos responder e seremos mesmo implacáveis. Agredir a instituição da Justiça Eleitoral significa, hoje, colocar em discussão a realização das próprias eleições. Tá aí, portanto, a reportagem do Ciro. A gente aproveita para destacar esse assunto com os nossos comentaristas, Geisel Marques, o nosso Eduardo Ericeira e John Cotrim também. Geisel, começando com você, é preciso as pessoas perceberem que a questão da janela partidária, a gente tem uma série de discussões a partir desse tema e a data está chegando, já é quinta-feira, né, Geisel? Olha, e é importante lembrar o seguinte, que a janela que se abre agora é para deputados federais e deputados estaduais. Ela se abre a cada 2 anos, mas para os eleitos 4 anos antes. Por exemplo, agora para vereador não existe janela, né? Não existe para eleições municipais, mas para eleições estaduais e, no caso, para os proporcionais. O especialista que fala a nossa reportagem, o professor Ted Anderson, ele destacou aí as possibilidades fora da janela partidária para que um parlamentar, para que um político ele possa mudar. É importante a gente pontuar primeiro o seguinte, ó,
com a mudança e sempre tem mudança, né? Anualmente tem inclusive pequenas mudanças, mas com a grande mudança que houve lá atrás, ficou decidido que o partido agora é quem é detentor do mandato. Então o mandato não pertence ao eleito, mas pertence ao partido. De modo que se ele sair do partido, o partido pode requerer o seu mandato na justiça. É o que se chama de fidelidade partidária. E há 3 ocasiões em que o parlamentar pode sair, fora do período da janela partidária que se abre agora. A primeira delas é se o partido liberar. Então, se o partido liberou, é ele quem é detentor, dono do mandato, né, na teoria. Então, se ele liberar, a pessoa está liberada, o parlamentar está liberado. Uma outra forma é se o partido, por exemplo, tiver uma mudança, uma fusão com outra legenda. Aí ele está liberado também para sair, porque houve uma mudança ali. Ou então, se ele pode alegar que está sendo perseguido dentro do partido, que o partido mudou a ideologia e tal. E aí já é uma forma mais drástica, vai requerer que ele comprove isso na justiça para poder sair. A gente tem na prática aqui um exemplo de quem foi liberado, por exemplo, para sair do partido, que foi o Duarte Júnior do PCdoB. Vocês lembram? Sim. Então, a partir desse instante, por exemplo, ele pode mudar para o partido que ele quiser, a hora que ele quiser. Por quê? Porque o PCdoB, que era original, foi o partido pelo qual ele se elegeu, liberou ele para sair para o PRB. Depois ele já foi para o PSB e ele pode ir para qual partido ele quiser. Ele não precisa esperar a janela partidária. Né? Outros vão precisar agora, e tem muita gente, né, John, para sair aí nesse período, né? Ficar atento aí. John. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Gesael, boa tarde, Ericeiro, boa tarde a todos. Muita gente para sair, não é? Principalmente por conta da configuração das disputas eleitorais no Maranhão. Vamos pegar aqui alguns nomes, por exemplo, o Otelino Neto já disse, presidente da Assembleia, Otelino Neto, que vai sair do PCdoB e vai para o PDT, só para dar um exemplo, né? E por que ele não sai agora? Porque o juiz já explicou, né? Já fez elencou uma série de motivos que poderiam fazer com que ele pudesse anunciar sua saída antes. Mas vai esperar a janela, está bem aí mesmo, não vai criar nenhum tipo de empecilho e embaraço para que possa correr risco de perder o mandato, né? Então, o Otelino é um dos exemplos. E temos outros nomes também aí, que vai, inclusive, mudar a bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Então, várias mudanças que devem ocorrer aí até a janela, né, na abertura da janela partidária, por conta da disputa entre o senador Everton e o vice-governador Carlos Brandão. Até esperar também, né, Gesael e Eduardo Ericeira, os outros partidos que não se definiram ainda. Nós temos, por exemplo, aí, PP, que deve anunciar aí qual candidato vai apoiar nas próximas semanas ou próximos dias. Temos ainda o PT, que vai ainda se acramentar, né? Temos outros partidos aí que precisam se definir e também esses deputados que estão nesses partidos tomar um rumo, com o PSDB também, né? Tem nomes já ali no PSDB, já pré-acordados, ali inclusive se fala do Fábio Macedo, da Amanda Gentil, mas vai depender tudo de como ficará o partido. E aí, por exemplo, eles poderão aí mudar de partido na janela, ou então não será preciso. Um bom exercício para a gente para os próximos dias, essa história de quem vai mudar de partido. Olha, vale lembrar que o Brandão não se encaixa nisso, apesar de ainda não ter mudado, que é um assunto do programa hoje, mas ele não se encaixa nessa questão da janela partidária. Eduardo Ericeira, já começou no sábado a campanha, a propaganda partidária, não a propaganda eleitoral, né? E nesse caso dessa propaganda, pode pedir voto? Já pode abertamente pedir, conclamar as pessoas para votar? Não, né? Não pode, né? Na verdade, muito boa tarde, Adalberto, Gesael, John, todos que nos acompanham. Uma ótima semana a todos, começo de semana, né? Você que está nos acompanhando aqui, seja uma semana boa para todos nós. Não tem nem candidatura própria, né? Confirmada, né? Todo mundo agora é pré-candidato ainda, que se coloca como pré-candidato, então não pode pedir voto, na verdade, porque ninguém é candidato oficialmente, né? Agora, essa questão de fidelidade partidária, que é ser fiel ao partido, é um detalhe muito interessante, né? Porque, às vezes, a pessoa se candidata, e a gente já comentou, inclusive, em outras situações aqui, que tem gente que chega no partido, que às vezes a pessoa não acompanha o histórico, enfim, não faz parte da luta, do histórico do partido, e às vezes acaba gerando até uma chateação dentro do partido. Mas, enfim, todo mundo tem direito de se filiar a qualquer partido, enfim, dentro das formalidades legais, dos bastidores da política, às vezes acaba mudando. Enfim, o ciclo é normal dentro da política, mas, como o Gesael falou e o John, a gente tem que seguir acompanhando essa situação ao longo dos dias. Detalhe importante é que, às vezes, a pessoa não tem uma ligação concreta com o partido, mas acaba se filiando por uma questão de disputa ou uma questão de momento da política. Enfim. Cálculo matemático de acordo com a nominata, com pois cálculo tem que ser estudado, avaliado, né? Acontece. Faz parte da política, da dinâmica da política. O cara vai para onde tem mais chance de se eleger, né?
Olha, esse negócio de propaganda partidária, só para complementar aqui, Adalberto, não confundir com propaganda eleitoral. Sim. A propaganda partidária, ela é uma coisa institucional do partido. Aqueles que virão a ser candidatos em outubro, eles podem até, como partícipes do partido, aparecerem na propaganda partidária. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se eles avançarem muito o sinal, isso pode ficar caracterizado um desvio do que é a propaganda partidária e passará a ser contado como, por exemplo, propaganda eleitoral atemporal, fora de tempo. Essa semana me abordaram perguntando assim, vem cá, eles já vão começar a falar na televisão. Eu falei, não, ainda não, isso é futuro. Não como candidatos, pelo menos, né? Mais pra frente, isso aí. É verdade. Vamos girando aqui com as informações 1h26. Bota na tela aí o WhatsApp para o pessoal participar aqui do Jornal da Difusora, primeira edição. Hoje, Eduardo Ericeira recebe as suas mensagens no 98 99196 8622 para você participar. O Maranhão inteiro de audiência, 98 99196 8622. A gente, claro, aqui sempre agradece a sua participação, viu? Vamos falar do assunto que a gente tocou aqui de leve no começo, mas o Eduardo Ericeira tem mais detalhes, que é a confirmação da filiação do Brandão ao PSB. Data confirmada, quer dizer, pelo menos um mês vai ser o de março, né, Eduardo? Pois é, Adalberto. Inclusive, o Gisele trouxe essa discussão na semana passada, né? O Bira confirmou. Eu acho que, na verdade, todo mundo assiste o nosso programa, né? Toda vez que a gente comenta alguma coisa, o pessoal já aproveita para falar, né? Aproveita para falar imediatamente, né? Menos de 24 horas depois, as pessoas já aproveitam para comentar. Que bom, né? Que bom que as pessoas acompanhem, inclusive os políticos, a classe política, a população. Enfim, mas foi confirmado pelo próprio Bira do Pindaré, uma grande liderança, deputado federal do PSB. Ele confirmou que a filiação do vice-governador Carlos Brandão ao PSB, a gente estava aguardando já, né? Inclusive ele já confirmou, ele mesmo oficialmente confirmou em um de seus discursos, enfim, alguma ação, algum evento político, ele confirmou que ia se filiar ao PSB e iria concorrer ao governo do estado pelo PSB. Ele vai sentar na cadeira de governador, ele que é vice, vai sentar oficialmente na cadeira de governador a partir do dia 1º de abril. Deve se filiar mais ou menos nessa data, como o próprio Bira do Pindaré confirmou, ele que é um entusiasta aí da pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão, confirmou que já no próximo mês ele deve se filiar finalmente ao PSB para concorrer aí ao governo do estado. 1h27 agora, John Coutrin e Gesael falando do mesmo assunto. Claro que o Eduardo também está livre para participar, mas os dois vão puxar aqui. Um vai trazer uma publicação que foi feita na internet pelo senador Roberto Rocha e o outro um vídeo do senador. A gente tocou no assunto aqui já há mais de 2 semanas, falamos sobre isso. Depois veio o senador Rodrigo Pacheco, teve aqui no Maranhão, a gente repercutiu o fato também. E agora o próprio senador Roberto Rocha gravou um vídeo, Gesael. Exatamente. Confirmando aqui o que o Eduardo falou, toda vez que a gente traz um assunto à tona aqui, os que são nomeados aqui, que são tratados aqui, eles correm para dar resposta a respeito dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. E o senador Roberto Rocha se manifestou afirmando acerca de sua candidatura ao governo do estado não está certa, mas ele disse que há uma possibilidade, né? Entretanto, também pode concorrer ao Senado. A gente vai ver aí exatamente como é que... É bom que as pessoas vejam para que tirem suas próprias conclusões e para que depois vejam que aquilo que a gente fala aqui se baseia exatamente nas informações de bastidores que nós temos, nas informações que muitas vezes elas são apenas a ponta do iceberg, evidentemente que tem algo mais profundo, mas a gente tem pelo menos um indicativo daquilo que pode acontecer. O senador Roberto Rocha. Eu quero reafirmar aqui com todas as letras a minha disposição em relação às eleições de 2022, dessas eleições. Eu serei candidato novamente ou a senador ou a governador. Eu apareço sempre nas pesquisas muito bem colocado para quem está fora do jogo. É sempre na casa dos 2 dígitos, o que eu sou muito grato à população maranhense. Agora, quando eu definir, todo mundo vai saber. Por isso é que nós estamos avaliando, não é só eu, não é só a minha vontade, é um grupo de interesses estaduais e nacionais para ainda neste mês de março a gente poder anunciar ao povo do Maranhão qual o partido que eu vou disputar a eleição e qual o cargo que eu vou disputar a eleição. É interessante que são 2 cargos, né, José? 2 cargos, E é importante o seguinte, mais uma vez naquela história de análise do discurso, né, quando ele fala assim, poderei concorrer ao Senado ou ao governo. Ele primeiro elenca o quê? Senado. Então, vamos ver, hein, John? O John tem uma publicação também, né, John? É mais ou menos isso que está no vídeo, não é? O que causa muito... talvez essa resposta do Roberto foi o evento que ocorreu em Imperatriz.
porque ficou muito confusa aquela fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não é? E quando o Rodrigo Pacheco aliás, ele afirmou que talvez o senador Roberto Rocha não seria candidato ao governo, né? E isso causou aí até um mal-estar. Visivelmente o Roberto Rocha foi surpreendido com essa declaração, e aí o Roberto, no momento, não falou nada, não é? Mas depois, ele fez esse vídeo, fez uma publicação nas redes sociais, dando a entender que não era bem aquilo, né? Que ele não tinha decidido ainda que não seria candidato ao governo. Mas ele coloca no texto o seguinte, que tudo dependerá da conjuntura. Qual é a conjuntura? Primeiro, Roberto Rocha não tem nem partido, né? Esse é o primeiro ponto. Ele não pode ser candidato sem partido. Ele tem o PSDB, claro, você pode perguntar, mas o PSDB? O PSDB não tem clima para o Roberto, ele não tem, o PSDB tem outros projetos políticos, não é, inclusive nacional. O senador Roberto Rocha é um dos principais apoiadores do presidente Bolsonaro. O PSDB vai ter candidato próprio ou não, mas deve apoiar um opositor do presidente Bolsonaro. Então, o PSDB, o Ninho Tucano, talvez seja complicado para o Roberto ter uma candidatura. Então, quando o Roberto definir um partido, aí ele vai ver as possibilidades. Será se tem ambiente, se tem apoio, se tem grupo para ser candidato a governador? Se não tiver, ele vai para o Senado aí para disputar com o governador Flávio Dino, né? Então, são essas as possibilidades do senador Roberto Rocha. Mas ele fala isso, né, Adalberto? Mas claro que deixa uma série de incertezas. Eu creio que o Rodrigo Pacheco não falou aquilo à toa, né? Eu acho também até que causou uma certa ciumeira os elogios que o Rodrigo Pacheco fez aos outros senadores, não é? Inclusive até falando que o Everton seria um grande governador do Maranhão, fez vários elogios ao Everton e ao Roberto, e coube somente dizer que não seria candidato, né? Apenas como se fosse assim, colocou o Roberto Rocha de escanteio. Mas isso, de certa forma, aí gerou uma dúvida muito grande no próprio eleitorado ali do Roberto Rocha. Por isso ele fez redes sociais, ainda para manter a torcida, né, José? Não posso perder a torcida, tem que manter a torcida aí, tem que manter os aliados empolgados. Boa observação. Engajados, exatamente. Moderna, né? Boa observação. Porque se tira o engajamento, né, ele está bem aí, tem muita gente, inclusive, torcendo pelo Roberto no segundo turno, né, que ela colocou torcida para ele, mas se ele fala agora que não é candidato, tira a torcida, inclusive, dos apoios ali, pode mobilizar a candidatura dele. Sem nem se manifestar aqui é candidato, ele aparece bem nas pesquisas. Exatamente. Então, assim, ele é claro que está corretíssimo em enviar público e fazer essa afirmação, justamente para não perder o engajamento. Exatamente. Está jogando o jogo, né? Está jogando o jogo. 1h33, agora você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. E olha só, lamentavelmente, no domingo de Carnaval, daqui a pouquinho nossos comentaristas voltam com os bastidores da política. Agora a gente abre espaço aqui para o jornalismo Difusora para falar de um fato lamentável do fim de semana. No domingo de Carnaval, 2 pessoas que pilotavam jet ski perderam a vida, infelizmente. O Ciro Mineiro tem os detalhes para nós a respeito desse caso, está com a gente aqui ao vivo. Olá, Ciro, boa tarde para você. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão aí no estúdio e também, né, a todas as pessoas que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Olha só, Adalberto, o advogado maranhense identificado como Raimundo Nonato Meirelles morreu neste domingo, como você bem disse, na cidade de Barreirinhas, onde ele se encontrava, né, para passar aí o feriado de Carnaval. De acordo com as primeiras informações, o advogado estava passeando de jet ski, né, aquela moto aquática, e teria batido em raízes do rio Preguiças ao perder o controle da moto aquática. Os peritos que realizaram os primeiros procedimentos no local suspeitam também de que o advogado pode ter sofrido um ataque cardíaco e perdeu o controle da moto aquática, né, o que resultou em sua morte. Olha só, Adalberto, em virtude do acidente, né, que resultou na morte desse advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota de pesar. De acordo com a OAB Seccional Maranhão, a entidade, né, se solidariza, né, com a classe advocatícia, com os familiares e amigos do advogado Raimundo Nonato Meirelles, que faleceu, né, neste domingo. De acordo com a nota, o advogado era um profissional atuante que muito contribuiu para a advocacia maranhense. A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão
também, né, se solidarizou com familiares e amigos por conta dessa perda, né, e se mostrou, acima de tudo, consternada, né, com toda essa tragédia, com todo o ocorrido que resultou aí na morte do advogado. Essas são as primeiras informações, claro. O caso também segue em investigação, né, todos os exames periciais estão sendo realizados exatamente para saber, né, o que houve nesta ocorrência, se de fato o advogado acabou sofrendo um ataque cardíaco, perdeu o controle da moto aquática, bateu, né, e acabou falecendo. Mas tudo isso ainda está sendo investigado, periciado. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Nosso Ciro Mineiro ao vivo com a gente, trazendo informações aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. 1h35, agora a gente vai junto até as 2h19, com muita informação aqui na Difusora para você. É carnaval? É carnaval, mas estamos aqui com o bloco aqui do Jornal da Difusora, trazendo muita informação para você, viu? Bom, é o seguinte, a gente vai falar agora, já que a gente falou de Barreirinhas, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre a questão das festas por lá, porque as festas oficiais parece que foram canceladas, há um decreto e a gente vai falar sobre esse assunto já já. E saber se está sendo respeitado, né, esse decreto ou não. Esse é um dos assuntos, depois do intervalo a gente vai para o intervalo e volta rapidinho, um instante só. É o Jornal da Difusora aqui em sua primeira edição e a gente está junto aqui com Eduardo Ericeira, Geisel Marques e o nosso John Coutrin, tá ali o nosso Ericeira já recebendo as últimas mensagens ali dos bastidores já para trazer para você que nos acompanha. E hoje ele também está com outro celular, além do... Cadê o celular? Mostra aí, Eduardo. Tem o dele e tem o do... dois, ó. O outro é o nosso WhatsApp. Bota na tela então. O 98 991968622. Vamos dar um alô pro pessoal, Ericeira? O pessoal tá acompanhando a gente mesmo no carnaval, viu, Adalberto? Olha aí, ó. Tá vendo como é? Um alô aqui pro João, tá acompanhando a gente lá no João Paulo, inclusive, né? O João tá acompanhando a gente lá no João Paulo. A Maria dos Remédios acompanhando a gente lá no município de Rosário, aqui pertinho, né? Da capital São Luís. O Júlio César acompanhando a gente na Fé em Deus. O Fábio, aqui no bairro do Centro, acompanhando a gente também. E a dona Raimunda disse que não perde um dia o programa, tá acompanhando a gente lá no bairro do Coradinho. O pessoal manda mensagem, Adalberto, que é para fazer o teste, para ver se está ao vivo mesmo. Se lê a minha mensagem, está ao vivo mesmo. Quando coloca o número, começa a chover de mensagem aqui. Ela bota assim, lê aí, quero ver tu ler agora aí, lê aí. Um abraço, viu, para todo mundo que acompanha a gente. Lá no Quatrac, no Mateus do Quatrac, me contaram que fica na altura lá, não tem jeito. Quem está no supermercado acaba ouvindo a gente, porque eles botam lá no volume alto, os vendedores lá do Mateus. Boas vendas, amigos aí do Quatrac, acompanhando a nossa programação. Quem está no supermercado, quem está comprando, né? Aquelas compras também de carnaval, o pessoal que está em casa, né? Vai fazendo ali, separando ali, fazendo as compras e levando para casa, né? 1h41, você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora. A gente falou ainda há pouco sobre a questão dos acidentes com jet ski. A gente vai voltar a falar sobre Barreirinhas, por exemplo, porque tem um decreto lá, Eduardo Ericeira, em relação às festas. O que diz esse decreto, hein, Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente inclusive já comentou outras situações aqui que não fica muito bem esclarecido, né? Porque as pessoas falam, não pode ter festa, ou pode ter festa com limite, ou pode não ter, enfim. Esse decreto, ele foi publicado inclusive já antes do carnaval, um pouco antes do carnaval, cerca de um dia antes do carnaval lá no município de Barreirinhas, já que gera uma expectativa muito grande, é uma cidade próxima aqui, uma cidade turística inclusive, e estava sendo anunciado um carnaval grande lá no município de Barreirinhas. Isso aí foi um decreto que foi publicado pela prefeitura local, que esclarece que em virtude da pandemia agravada pelas variantes Delta e Ômicron, principalmente a preocupação agora com a Ômicron, né, por meio do decreto, né, da prefeitura de Barreirinhas, suspendeu as festas oficiais de carnaval no município, em consonância com as orientações do governo do estado e também da Procuradoria-Geral do Ministério Público. Esse outro ponto que é importante, esse outro parágrafo, porque ele cita, justamente explica isso que a gente estava comentando aqui, que previsto no decreto municipal, prevê a utilização de máscaras, que se tiver caso festa, claro, em locais públicos ou privados e o limite de 50% da capacidade do ambiente, de acordo com o laudo técnico do Corpo de Bombeiros. Então, assim, eu escutei muito, inclusive andando aqui pela capital São Luís, inclusive conversando com algumas pessoas que viajaram para o interior do estado, mas ela fala assim, Eduardo, mas pode ter festa, pode não ter. Pois é, não está proibido festa, está proibida aquela aglomeração, festa pública, enfim. E todos tinham direito, o próprio governador colocou isso, todos tinham direito de fazer a festa caso quisesse. Não era recomendado, não era prudente fazer a festa, num momento como esse, meio ainda da pandemia, mas está ainda permitido festa em ambiente privado, claro, seguindo as recomendações, utilização de máscara, tentando manter, enfim, não uma aglomeração não muito grande, apresentando, de repente, alguns cobraram, outros não, mas apresentando a questão do comprovante de vacinação.
Não é proibido, não é prudente fazer grandes aglomerações, grandes festas nesse momento, mas não está proibido especificamente festa em ambiente privado. Claro que tem que ter prudência nesse momento, ainda, a gente já vive uma situação de pandemia, prudência é necessária, mas também não pode parar, né? A economia está aí quebrada, infelizmente, uma situação bastante delicada, então é importante que não pare tudo, porque, claro, o dinheiro precisa circular e a economia precisa girar também. Difícil é aquele parágrafo lá que fala o uso de máscara. O cidadão vai para o carnaval, já começa que geralmente as pessoas bebem, né? Como é que você vai beber com máscara? Não dá. Então, isso aí não dá para entender. Agora, 50% sim, aí dá para, se tiver fiscalização, né? Havendo fiscalização, você constata se tem metade ou não da capacidade daquele estabelecimento. Mas é questão de consciência mesmo, né, Adalberto? Como esse é mais questão de conscientização mesmo de todos. Nada substitui o bom senso. Sim. Verdade. A gente vai acompanhar e trazer mais informações para você. Já já nossos comentaristas vão trazer outras notícias dos bastidores da política para você que nos dá a honra da sua audiência. A gente vai fazer um giro agora do interior do estado, porque lá em Caxias, por exemplo, está no feriado, né, pessoal? Está um clima mais tranquilo e por lá tem uma exposição mostrando a beleza do artesanato local. Uma boa opção aí para esses dias de tranquilidade, para quem quer de repente aproveitar esse carnaval, um programa mais light, não é isso, Zé Carlos? Zé Carlos está comigo ao vivo, lá direto da região dos Cocais. Olá, Zé Carlos, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a todos. Pois é, essa exposição foi realizada no centro da cidade, em frente ao restaurante popular, um local de bastante movimentação. E os artesãos buscam chamar a atenção para a beleza do nosso artesanato local. A exposição foi organizada pela Associação de Artesãos de Caxias. A presidente, Neta Pinheiro, falou com a gente. Eu acho que a gente está sem a sonora dela, Adalberto. Peço desculpa a você e aos telespectadores, mas a presidente Neta Pinheiro reforçou justamente a necessidade dos caxienses, das pessoas que circulam no centro da cidade, que é uma cidade referência para a região, conhecerem mais a beleza do nosso artesanato produzido usando, por exemplo, o coco babaçu, o buriti, a carnaúba e tantas outras riquezas naturais. Adalberto, boa semana, bom carnaval a todos. A gente coloca agora, então, a sonora que a gente pediu sobre essa exposição que está acontecendo lá em Caxias. A gente mostra agora para você que está acompanhando a gente. Vamos lá? Essa ação, o objetivo é justamente panfletar e dizer para a população caxiense que a gente existe, que a gente está lá dentro e que a gente precisa expor a nossa arte, divulgar o nosso trabalho. E são trabalhos belíssimos que vale a pena conferir. E a gente está muito feliz. Hoje o nosso tema é carnaval. A gente vai começar com esse tema. No próximo sábado já é o tema mulher e assim vai, a gente vai trabalhar as temáticas, a cada sábado uma temática diferente. Vamos em frente com o Jornal da Difusora, 1h46 agora. A gente vai para Imperatriz agora, Liliane de Araújo está por lá, porque lá existe um comitê de fiscalização de enfrentamento à pandemia. A gente vai saber se esse comitê está funcionando mesmo ou não. Olá, Liliane, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que acompanham a TV Difusora. Pois é, está funcionando sim. Aqui em Imperatriz apenas festas particulares estão acontecendo, né? O Comitê de Enfrentamento à Pandemia tem fiscalizado estabelecimentos que precisam cobrar o comprovante de vacinação com as 2 doses. Aqui em Imperatriz, 88% da população maior de 18 anos já recebeu essa 2ª dose. E o comitê tem considerado tranquilo esse período, sem nenhuma notificação até agora, né, nenhuma punição para os estabelecimentos. Aqui, eventos com mais de 700 pessoas foram suspensos totalmente. Estabelecimentos fechados devem cobrar a comprovação das 2 doses ou dose única, independentemente da quantidade de pessoas no local. Já os estabelecimentos abertos cobram a comprovação da vacina a partir de 300 pessoas no local. O número de pessoas com sintomas de Covid, também com Covid ativo, né, tem caído bastante aqui em Imperatriz. No último 24 horas, apenas 2 foi notificado pela Secretaria de Estado da Saúde. A gente espera que nesse pós-carnaval, né, as coisas continuem também bem abaixo. Esse número continue caindo. Então, assim, a fiscalização continua, essa falta de notificação é porque houve orientação, né, já desde o dia 7 de fevereiro, quando foi publicado o decreto vigente aqui no município, né, essa orientação da comprovação da vacina nesses estabelecimentos, depois também que foi divulgada a suspensão dos eventos de carnaval. Esse decreto é válido até o dia 7 agora de março. Volto com você, boa tarde.
Obrigado, boa tarde a todos aí na região Tocantina, viu, acompanhando a nossa programação. Já que a gente está falando de pandemia, a gente continua lá em Imperatriz, porque é o seguinte, está tendo um mutirão de vacinação do Carnaval. É até legal usar essas datas, né, para estimular as pessoas à vacinação. Então quer dizer que fulião esperto é fulião que coloca o braço para a vacina, ô Geisel? Boa tarde. Com toda certeza, meu parceiro. Boa tarde para você, Adalberto Melo. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Pois bem, não foi autorizado o carnaval de rua, né? A prefeitura continua permanecendo aí com o decreto municipal e também com ponto facultativo para esses dias. Então, está realizando esse mutirão de vacinação em 5 pontos, que são 5 unidades básicas de saúde para aquele público já muito bem divulgado. Primeira dose, crianças de 5 a 11 anos, pessoas de 12 a 17 anos e repescagem para 18 anos ou mais. Olha o detalhe, repescagem. Tem muita gente que ainda não tomou nem a primeira dose. Segunda dose da Pfizer após 21 dias da primeira dose, AstraZeneca após 60 dias da primeira dose, Coronavac após 14 dias da primeira dose. A terceira dose de reforço também está disponível para maiores de 18 anos, terceira dose geral para quem tomou a segunda dose há 4 meses. Então não tem desculpa, e até quarta-feira, até as 2 horas da tarde, esses 5 pontos estão autorizados aí para esse cronograma, para esse mutirão de vacinação contra a Covid-19. É o folião imunizado, viu, Adalberto? Eu volto com você. Maravilha. Esse carnaval aí é o carnaval dos mascarados, né? Então usar máscara e imunizado, como disse o Geisel, viu? Vamos lá, 1h49 agora, você ligado aqui no Jornal da Difusora, a gente vai junto aqui até as 2h19, tá bom? A gente continua aqui com o Geisael, Eduardo Ericeira e o nosso Diogo Coutrin com os bastidores da política, mas agora a gente vai trazer a Jéssica Lima, que está aí com o Municípios em Foco, hoje destacando o município de Afonso Cunha. Vamos conferir? Olá, boa tarde. A Prefeitura de Afonso Cunha, através da Superintendência Municipal de Cultura, está promovendo até amanhã, dia 1º de fevereiro, o Carnaval Itinerante, percorrendo povoados e a zona urbana. O município é o primeiro do estado do Maranhão com a população de 12 anos ou mais já imunizadas com pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19. Os casos ativos e suspeitos de Covid-19 no município estão zerados há cerca de 2 semanas e, mesmo assim, o prefeito Arquimedes Bacelar determinou a exigência de comprovantes de vacinação para ter acesso aos locais do evento e também testagem em massa está sendo feito nos domicílios. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica, pelas informações. Você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na televisão. Um abraço aos amigos do rádio. Vai longe, hein? Essa Difusora FM é a sua rede que é enorme, primeiro lugar absoluto de audiência. Já que a gente está no Carnaval, vou trazer uma manchete aqui no clima do Carnaval. Geisael, o prefeito Edivaldo Holanda botou o bloco de novo na rua? Pois é, rapaz, Edivaldo acordou, né? O ex-prefeito de São Luís retoma a agenda de pré-campanha. Após, na verdade, um período de letargia, meu querido Eduardo Ericeira, Diogo Coutrin, o ex-prefeito de São Luís, né? Sentado no trono de um apartamento, Edivaldo Holanda Júnior resolveu aparecer em eventos de pré-campanha por algumas cidades do interior do estado, com a boca escancarada, cheia de dentes, com aquele velho sorriso típico com o qual nos habituamos a vê-lo em fotos. O ex-prefeito foi empurrado para fora do apartamento após pressão de apoiadores, críticas da imprensa e provavelmente pelo desempenho nas pesquisas que mostram estagnação com viés de queda. Edivaldo foi praticamente ignorado pelo presidente do Congresso Nacional em visita ao Maranhão. Na verdade, o único momento em que o senador Rodrigo Pacheco tocou no nome de Holandinha acabou por colocar em dúvida a solidez da possível candidatura do ex-mandatário da capital. Edivaldo não está acostumado a tomar iniciativas. A sua vida política sempre foi tocada por outros, papel que agora, por exemplo, é exercido pelo deputado Edilásio, comandante estadual do PSD. O ex-prefeito de São Luís precisa fazer seu nome aparecer no interior do estado, onde é menos conhecido, e assim poder fazer frente aos demais pré-candidatos que já têm aí algum reconhecimento. E isso não vai acontecer com Holandinha sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a eleição chegar. Acorda, Holandinha! Vamos em frente, 1h mais 53 minutos. Eduardo Ericeira, alô aí para o pessoal que está acompanhando a gente, a nossa programação aqui no estado inteiro, antes da nossa virada de rede.
Deixa eu mandar um alô aqui pro Jonathan, ele tá reclamando que toda vez ele manda mensagem, a gente não lê. O Jonathan, grande abraço, lá no Monte Castelo, tá acompanhando a gente. Para compensar, esse foi o teste, Para compensar, eu falei assim, Gisele, manda um abraço pro Jonathan. Ô, Jonathan, um abraço para você, meu querido. John. Manda também, John, pro Jonathan também. Abraço pro Jonathan. Aí, agora pronto. Agora vai ficar com a gente fiel. Satisfeito agora. Pronto, Jonathan tá... Grande, Jonathan. Abraço, viu, Jonathan? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Obrigado. A Maria, lá do município de Chapadinha, diz que adora o programa. Muito obrigado, não perde um só dia. Muito obrigado. Rubens está acompanhando a gente lá no... Botou Mário Andreasa, foi até propaganda lá da Avenida. Enfim, Mário Andreasa está acompanhando a gente. Tem que colocar o bairro, né? Obrigado aí pelo carinho da audiência. A Raquel está acompanhando a gente lá no município de Pindaré. O Tom está acompanhando a gente também na cidade de Chapadinha. Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. O Fernando Mesquita está acompanhando a gente lá na cidade de Coroatá. A Leidiane está acompanhando a gente lá na cidade de Barreirinhas. Inclusive disse que acompanha a gente, né? Que falou agora há pouco de Barreirinhas, né? Obrigado aí pelo carinho da audiência. A Maria Batista, Vila Conceição, do bairro do Calhau, acompanhando a gente também. O Benício Júnior está acompanhando a gente, não colocou... Barão de Grajaú. Benício Júnior acompanhando a gente lá do município de Grajaú. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho da audiência. Que beleza, maravilha. A audiência aqui é enorme. John Coutrin. Só completar aqui a lista do alô? Hoje a audiência está descentralizada também. Descentralizada. O Gila falou. Eu só coloquei uma declaração da Edilásio, né, que é o presidente do estadual do PSD. Ele se pronunciou acerca dessa questão da candidatura do Edivaldo. Vou abrir aspas aqui. Enquanto uns procuram chifre em cabeça de cavalo, com as fake news, olha só, fake news, seguimos com a verdade trabalhando para chegar ao segundo turno, né? Aqui a declaração do deputado federal Edilásio Júnior, que é o presidente estadual do PSD, né, em resposta sobre a possível aí, né, saída da candidatura do Edivaldo Júnior por conta das declarações do Rodrigo Pacheco. É bom dizer que a gente analisa fatos aqui. Às vezes a pessoa reclama, não, que eles comentam, não é verdade. A política é muito dinâmica, né? Às vezes o que a gente comenta hoje pode mudar amanhã, mas a gente está analisando a atualidade, os fatos do momento. E assim como a política é dinâmica, o jornal também a gente precisa agora ir para a virada de rede. Caxias e Imperatriz ficam com a programação local. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, na volta a gente vai falar sobre vários assuntos, entre eles tem candidato aí, tem filha de ex-deputado dizendo que o pai é candidato, sim, a gente confirma já quem é depois do intervalo. A gente vai para o intervalo, volta já, tem muita informação ainda aqui do Jornal Difusora. Fica com a gente aí, a gente volta já já. Já voltamos aqui com a nossa bancada hoje com o Eduardo Ericeira, nosso Gisele Max e também John Coutrin conosco no Jornal da Difusora, primeira edição. Deixa eu te falar uma coisa, você já pensou em morar pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Olha, pois chegou a sua hora, hein? Chegou a sua hora, o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa com apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama agora no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845. Deixa eu te falar, ó, seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, hein? Um empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar, é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Vamos juntos até as 2h19 com o Jornal da Difusora, em sua primeira edição no rádio e também na TV.
E olha só, com o reajuste na tarifa, né, do transporte público nas ruas, a reação da população foi uma só, hein? De questionamento, mais uma vez, quanto à qualidade do serviço oferecido pelo transporte público aqui da capital. Os adesivos colocados nos veículos já deixavam claro a mudança da tarifa que passou a valer neste domingo. Para os passageiros, de novo mesmo, só o preço. O serviço continua o de sempre. O pior que dessas passagens aqui não é nem a passagem, a demora do ônibus, que a gente só falta morrer de esperar e nunca que chega. Eu estou aqui quase 2 horas. Já é um problema, né? Não melhora um pouco, não. Não melhora, não. O valor da tarifa das linhas não integradas foi de R$ 3,20 para R$ 3,40. Já para as linhas que entram nos terminais de integração, a tarifa, que era de R$ 3,70, agora é de R$ 3,90. Esse aumento foi feito após uma greve dos trabalhadores do sistema de transporte, cobrando reajuste nos salários. Os empresários alegavam não ser possível conceder o aumento para os trabalhadores, mesmo recebendo auxílio financeiro da Prefeitura de São Luís. A classe patronal chegou a pedir na Justiça o aumento das tarifas. Na época, a medida foi negada pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Vamos lá, inclusive eu queria puxar um aspecto aqui sobre essa questão do transporte, Gisele, é que assim, o aumento aconteceu, foi no domingo, a gente anunciou aqui antes, não foi aquele que os empresários pediam, né? Foi bem menos, mas as pessoas perguntam assim, então quer dizer que agora a greve acabou? Não, né? Não acabou porque... E é interessante, Adalberto, esse levantamento dessa questão, porque é o seguinte, a Prefeitura tem feito de tudo. Não é porque se é opositor, não é porque se é adversário e não se é o gestor, que vai se fazer qualquer discurso contra as ações que a Prefeitura tem tomado no sentido de tentar apaziguar, de tentar normalizar essa situação. E não pode deixar de esquecer também, não pode deixar, aliás, de lembrar, que isso é uma herança. É uma herança deixada por ex-prefeitos, é uma herança da licitação que foi feita e, assim, é um pepino muito ruim de ser descascado, é um abacaxi muito grande nas mãos do atual prefeito e é muito fácil agora adotar um discurso de oposição, um discurso de adversário. Mas a grande verdade é que os empresários, até o momento, não deram nenhum sinal de que estão dispostos a resolver o problema, apesar do esforço tanto dos outros envolvidos, cito aqui, Prefeitura, os rodoviários, a Câmara Municipal, parece que os únicos que não querem resolver o problema, se não for botando mais dinheiro no bolso, são os empresários. E aí, no final de semana, as pessoas sentiram feriado, né? Sentem mais ainda, né, Eduardo? Já que há uma redução já natural no fim de semana dos ônibus circulando. E agora, com a greve, a redução maior ainda, né? É bom lembrar, o Gisele falou aqui, é bom lembrar que os próprios empresários continuam falando sobre essa situação, né? Essa questão de subsídio. Lembrar que subsídio é normal, o subsídio acontece em todos os municípios, estados, enfim, São Paulo tem isso, inclusive eles colocaram isso na coletiva que eu participei, mas enfim, é uma situação muito delicada, porque teve esse aumento agora, o reajuste da tarifa, que é completamente normal. Claro, se pudesse não ter, se pudesse nem pagar, seria adequado, seria o correto, mas é uma questão legal, isso está previsto, inclusive, no contrato que foi firmado, o reajuste no primeiro ano não teve, esse ano infelizmente teve, o poder financeiro da população, enfim, a questão da pandemia é uma dificuldade muito grande, mas está previsto. Que bom seria se não pudesse ter o reajuste, que bom seria se a gente não pudesse pagar, se fosse, enfim, gratuito, mas é algo legal e acontece. Agora, em relação a essa questão dos empresários, o Gisele trouxe aqui, a greve continua, infelizmente. Eles continuam falando que mesmo com esse reajuste salarial, há uma dificuldade muito grande de bancar o sistema, inclusive do próprio reajuste que é reivindicado, que é o grande mote da greve, que é a questão do reajuste que tem que ter também no salário dos rodoviários. Já foi firmado que não pode ter a demissão dos cobradores, o que é uma grande vantagem, uma situação comercial altamente delicada, mas a greve continua, a situação ainda é delicada, infelizmente ainda continua o impasse. Teve o reajuste, mas, ao que tudo indica, a situação ainda é bastante delicada, muito complicado ainda, mesmo com o reajuste. A greve continua, precisa aguardar, né? Os empresários continuam falando que não tem como bancar, mesmo com o reajuste, tem que aguardar ainda, é preciso um subsídio ainda maior, que, volto a dizer, é normal, acontece em outros estados, mas continuam falando que não tem como bancar ainda o sistema de transporte público aqui na capital São Luís. O debate continua, né? E, Adalberto, a gente observa que eles queriam aumentar... Eles queriam um aumento de 1,20. Olha só o absurdo. O assinte desses empresários de 1,20. Aí você pega, faz um cálculo, chegaria a quase R$5. Um valor que talvez não é pago nem em cidades em que oferecem um transporte coletivo de qualidade, né? Talvez São Luís seria uma das passagens mais caras se desse esse 1,20.
Aí você não tem, por exemplo, um transporte de qualidade, você não tem aqui na capital, por parte desses empresários aí, nem, por exemplo, não tem ligações com outros meios de transporte. Né? Aí chega a discussão de que é necessário, primeiro, o prefeito Eduardo Braide tomar uma atitude mais drástica. É necessário, porque ele está cumprindo uma cláusula lá do contrato, né, de aumento de reajuste. Tudo bem, estou reajustando, estou cumprindo a cláusula do contrato. Cadê a contrapartida agora? Né? Não tem qualidade, eles alegam déficit todo o tempo e não largam, né? E o debate necessário é ver outras possibilidades de transporte público na capital. Né? Parece que só fala em transporte coletivo de ônibus, mas é hora de pensar também, de avançar em outros meios de transporte, que já existe também, inclusive outras capitais do Nordeste. Então parece que eles fazem essa pressão toda, dando a entender, parece que se não for com eles, não é mais com ninguém. Né? Então é necessário o prefeito Eduardo Braide já pensar em outras alternativas. Vamos em frente, são 2h07. Você no rádio e na TV acompanhando o Jornal da Difusora. Olha, o Supremo Tribunal Federal deu aos aposentados o direito de recalcular o valor da aposentadoria, porém será preciso entrar com pedido na Justiça. Vamos conferir. Aposentada desde 2018, Mara já fez as contas e terá direito a um aumento de 80% na aposentadoria. Eu acho que é uma vitória muito grande dos aposentados. Para mim é muito bom porque vai me ajudar muito na minha renda mensal. Mara e tantos outros aposentados devem garantir um benefício maior, porque o Supremo Tribunal Federal autorizou a revisão dos cálculos. Os segurados agora terão direito de pedir na Justiça a inclusão de todas as contribuições pagas à Previdência na vida toda. Pode pedir a revisão quem se aposentou antes de 2019. O novo cálculo vai incluir as contribuições anteriores ao início do Plano Real, em julho de 1994. Que, por lei, tinham sido retiradas na reforma da Previdência em 1999. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário faz um alerta aos segurados que tinham salários mais baixos antes do início do Plano Real. Não são todos os segurados que esse cálculo é vantajoso, que aqueles casos em que for vantajoso utilizar o salário de contribuição anterior, ele terá direito agora de opção. O cálculo deve ser feito com um advogado previdenciário. Para comprovar os valores, o aposentado vai precisar de carteira do trabalho, do CNIS, que é um documento fornecido pelo INSS, e, se possível, dos contra-cheques da época. São 2h08. A gente volta a girar com os nossos comentaristas dos bastidores da política. O Ricardo Murat vai tentar voltar à Assembleia Legislativa, Gisele? Pré-candidatura do ex-secretário de Saúde foi anunciada pela filha, Andréa Murat. Em nota divulgada no sábado, a ex-deputada estadual Andréa Murat anunciou a candidatura do pai, Ricardo, a uma vaga na Assembleia Legislativa. Acontece, meu querido Adalberto, John e meu querido Eduardo Ericeira e as pessoas que estão em casa nos assistindo, Ricardo Murat, certa vez, foi um dos mais respeitados deputados dentro da Assembleia Legislativa. Eu só me recordo uma frase que foi dita por um político que diz assim, a política precisa de oxigenação, de renovação. Pois bem, a pergunta que faço agora é que renovação representa políticos como Ricardo Murat? Respondo, nenhuma. Ricardo certamente protagonizou belíssimos momentos na tribuna da Assembleia Legislativa quando deputado, inclusive foi presidente da casa. Também foi prefeito de Coroatá, deputado federal, sempre se mostrou audacioso e na política nunca passou despercebido, fosse de um jeito bom ou de um jeito ruim. Cunhado da ex-governadora Rosiana Sarney, Ricardo foi secretário de saúde no governo dela e chegou a ser preso pela Polícia Federal no âmbito de uma operação Sermão aos Peixes, que investigava o desvio de recursos públicos na saúde da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ricardo foi aquele que prometeu entregar 72 hospitais, que depois seriam 100 hospitais, mas que até hoje ninguém sabe ao certo quantos hospitais de fato foram construídos e entregues. Em 2014, com muita saúde, Ricardo lutou pela eleição da filha Andréa e do genro Souza Neto, que foram eleitos. Na eleição seguinte, não teve saúde suficiente, o genro desistiu de concorrer e a filha não se elegeu. Ricardo não representa qualquer oxigenação ou renovação na política, mas deve colocar seu nome na disputa e o eleitor é quem deve decidir se quer lhe dar um mandato novamente. Só precisa saber quem é Ricardo Murat antes de decidir. Porque depois de eleito você não pode reclamar. 2h10, o Jornal da Difusora aqui em sua primeira edição e você acompanhando os principais fatos dos bastidores da política, dos corredores do poder. Vamos juntos no rádio e na televisão também.
Olha, pela quarta vez no atual governo, a Polícia Federal tem um novo diretor-geral, né? O secretário executivo do Ministério da Justiça, delegado Márcio Nunes de Oliveira, assumiu aí a função no lugar de Paulo Maiorino. Vamos conferir a reportagem. É a quarta mudança na direção-geral da Polícia Federal desde o início do governo Bolsonaro. A troca foi oficializada em uma portaria divulgada em edição extra do Diário Oficial da União. O delegado Paulo Maiorino foi dispensado do cargo de diretor-geral da Polícia Federal nesta sexta-feira, depois de menos de um ano na função. No lugar dele, assume Márcio Nunes, que já era secretário executivo do Ministério da Justiça e braço direito do ministro da pasta, Anderson Torres. Pelas redes sociais, Anderson Torres desejou sucesso a Márcio Nunes e informou que convidou Paulo Maiorino para liderar a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas da pasta. A dispensa do delegado do comando da PF acontece 10 dias depois da direção da corporação ter emitido nota chamando o ex-ministro Sérgio Moro de mentiroso. O pré-candidato à presidência da República criticou a gestão de Maiorino e disse que hoje não tem ninguém sendo preso ou investigado por corrupção no Brasil. A troca de comando na PF indica o fortalecimento de nomes da confiança do ministro da Justiça, Anderson Torres. Para integrantes do governo, é uma sinalização de que o chefe da pasta vai abrir mão de disputar as eleições em outubro para permanecer no cargo até o fim da gestão de Jair Bolsonaro. Torres está na lista de ministros que poderiam deixar os cargos no mês que vem para disputar uma vaga no Congresso Nacional. Vamos em frente, 2h12. Você ligado aqui no Jornal da Difusora, a gente já está praticamente aqui no encerramento do nosso jornal. Já tem um alô pro pessoal que acompanha a gente aqui na nossa programação, participando pelo WhatsApp. Mas agora, hoje é segunda-feira, né, gente? É dia de falar de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, oferecimento Liliane, faz parte da sua vida. Vital e Star 1, internet de verdade. Estamos de volta para falar da maior competição regional do país no primeiro semestre, no caso, a Copa do Nordeste, né? Olha, em partida atrasada da quarta rodada, a bola rolou em pleno domingo de carnaval. Pois é, lá em Teresina, no estádio Albertão. O Altos acabou ficando no 0-0 com a equipe do Sport Recife. Portanto, empate entre Altos e a equipe do Sport Recife em partida atrasada, já que a sétima rodada só vai voltar depois aí do Carnaval, né? Estamos aí em pleno Carnaval, mas domingo teve bola rolando pela Copa do Nordeste. 0-0, repito, foi o placar. Atenção, minha gente, você aí que está precisando de um eletrodoméstico novinho ou trocar aquele móvel, precisa aproveitar as oportunidades imperdíveis que só a Liliane dá para você, hein? É isso mesmo. Na Liliane você encontra o menor preço à vista do Brasil, além de contar com facilidade de parcelar no crediário próprio. Olha só, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no carnê Liliane. Toda a linha de móveis em até 60 dias para começar a pagar. São 60 dias para você pagar a primeira parcela, hein? E não precisa se preocupar, você pode negociar diretamente com a loja, viu? Outra coisa boa de comprar no carnê é que te ajuda a criar uma referência de crédito para outras lojas, né? Sem falar que não precisa esperar o melhor dia de comprar. Com o carnê Liliane, todo dia é o melhor dia para comprar. Está esperando o quê, hein? Corre para a Liliane para aproveitar. Liliane faz parte da sua vida. E olha só, o nosso representante na Copa do Nordeste está na final do estadual de futebol, no primeiro turno. O Sampaio enfrentou São José ontem pela semifinal e venceu o time ribamarense por 1-0. O único gol da partida foi esse aí, ó, marcado de cabeça pelo zagueiro Joécio aos 33 do segundo tempo. Com o resultado, o Sampaio pega o moto na final do primeiro turno do Campeonato Estadual. Você viu o Joécio comemorando aí, mas na hora ele acabou se chocando na hora da cabeçada com o zagueiro ali da equipe a equipe ribamarense e acabou sentindo, aí por isso na hora da comemoração, acabou sentindo o Joécio e depois tudo bem com ele, teve um probleminha ali rápido e já se recuperou. O Sampaio não jogou bem não, mas conseguiu vencer a equipe de São José de Ribamar por 1-0. O Tricolor volta a campo na quarta-feira no Paraná contra o Operário pela Copa do Brasil. E amanhã é o Moto que pega a Chapecoense em casa pela mesma competição. Vamos em frente, olha só. Aqui, falando de Copa do Nordeste, a gente falou do Sampaio Corrêa, que é o nosso representante, volta a jogar só no próximo final de semana, no domingo, fora de casa. E está aqui o Joécio falando do gol que deu a classificação do Sampaio para a final do Campeonato Estadual. Confere aí. Verdade, sequência de jogos aí está sendo muito intensa. Praticamente a gente não tem tempo para treinar, descansar e jogar. Mas graças a Deus conseguimos esse bom resultado, nos colocar na final. A equipe lutou muito. Criamos várias chances, poderia ser um jogo mais tranquilo, mas a equipe de São José é uma boa equipe, mas graças a Deus conseguimos esse resultado que foi importante para a gente. E agora
quarta-feira aí fazer um grande jogo lá e trazer essa classificação pra gente. Portanto, está se referindo ao jogo da Copa do Brasil. O zagueiro Joécio, que tentou várias vezes de cabeça até conseguir aos 33 do segundo tempo marcar o gol. Merecido gol, inclusive, do zagueiro Joécio, hein? Olha, você aí que é do interior do Maranhão e não sabe qual empresa de internet contratar para sua casa ou para sua empresa, você já conhece a Está1? Ela está presente em mais de 44 municípios. A Está1 tem internet 100% fibra ótica, hein? E até 600 mega. Confere aí. A Está1 é uma empresa maranhense que nasceu em Urbano Santos e conquistou o Maranhão. Presente em mais de 44 cidades do nosso estado, conectando você ao mundo. O nosso atendimento é 24 horas, 7 dias por semana, tudo isso para levar a internet de verdade para a sua casa. São milhares de clientes conectados na melhor internet, 100% fibra ótica. Vem para a Está1, sua internet de verdade. Quero lembrar você que a 7ª rodada da Copa do Nordeste volta só depois do Carnaval, hein? Mas a bola vai rolar em mais uma partida atrasada da primeira rodada. Onde vai ser o jogo? Na Paraíba. Quarta-feira, o Botafogo pega o Sergipe no estádio Almedão. O horário do jogo, 7h30 da noite. Portanto, está aí na tela para você. Esse é o próximo jogo da Copa do Nordeste, partida atrasada, eu repito, da primeira fase, da primeira rodada da primeira fase, o Botafogo enfrentando a equipe do Sergipe, hein? Por hoje é só, mas você sabe que nos nossos telejornais você tem sempre informações da Copa do Nordeste. Fica ligado com a gente, tá bom? Até a próxima. Copa do Nordeste, oferecimento. Liliane, faz parte da sua vida. Vital e Star1, internet de verdade. Meu irmão gêmeo parece que só, né? Ninguém diz. Impressionante. 2h17 agora. Quem tá ligado com a gente, Eduardo Ericeira, no WhatsApp. Satisfação estar com o melhor narrador aqui do mundo. Não faz isso. Rapaz, doido pra ter uma folga amanhã. Doido pra ter uma folga amanhã. É bom lembrar, o Geisel trouxe aqui, desculpa interromper. A nossa diretora tá aqui, dizendo que não vale puxar saco. Não vale não. Eu quero saber quanto foi que custou isso aí. R$1, R$2? Cristiane tá aqui, na direção hoje. Vai lá, Eduardo. Isso aí foi um gol de placa que eu fiz agora, viu? Eu tô vendo. O Geisel trouxe agora há pouco, né, sobre essa questão do Ricardo Moura. É bom lembrar que teve gente que não conseguiu se eleger vereador na própria terra natal, viu? Só para lembrar aqui, mas enfim, puxa pela memória aí. O Raimundo lá no município de Coroatá, mandando um abraço para todos nós, obrigado, viu? A Leudes do Cano da Fabril acompanhando a gente também. O Tiago acompanhando a gente lá no município de Brejo. Só mais um. O Juvenal Lima lá em Açailândia, tem um monte, viu, pessoal? Vera Lúcia Monteiro. Vera Lúcia Monteiro. Olha a musiquinha, olha a musiquinha. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa semana. Até amanhã. 1h15, hein? Tamo junto amanhã, viu? Obrigado, boa semana. Juízo.